Todas as quartas-feiras, na Igreja Batista Renovada Sede, tem Quarta da Vitória, com o pastor Maurício Costa. Tudo que é bom não vale pressa. Eu reclamo a maldição, eu reclamo a macumba pensaria. A partir das 19h30. Quarta da Vitória, Igreja Batista Renovada Sede, Avenida Mauá, número 1008, na Vila Operária. Olha aí, meus queridos, que chamada poderosa para você estar daqui a pouquinho na Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, na Catedral do Avivamento, Vila Operária, Igreja Batista Renovada, na Grande Quarta da Vitória. Daqui a pouquinho, a partir das 19h30 desta quarta-feira, Grande Quarta da Vitória. Agora, se você puder, pega a Bíblia aí, por favor, vamos ler Bíblia, comparar a Bíblia. Eu amo a Bíblia, pregar a Bíblia, né? Porque quando eu prego, eu estou vivendo. É como se eu fizesse parte de toda a história, né? Que a gente traz ao lume, que a gente prega. E eu tenho certeza que a mesma unção que está aqui, por intermédio, né, do Espírito Sagrado, por intermédio da palavra, que está aqui, vai alcançar você onde quer que você esteja. Se você puder, pega a Bíblia, vamos comparar. Se não, olha na TV, vai estar escrito aí, né, na tela da tua TV, vai aparecer aí o texto na tela da TV. E antes de lermos a Bíblia, eu quero convidar você, em nome de Jesus, se você puder, né, vai no canal do pastor Maurício Costa, lá no YouTube, se inscreve, porque toda mensagem que a gente colocar lá vai te alcançar. E eu tenho certeza que além de alcançar você, para te elevar espiritualmente falando por intermédio da palavra, você vai poder compartilhar com alguém e abençoar alguém que talvez não está perto de você ou que de repente você tenha um contato, tá certo? Canal do pastor Maurício Costa lá no YouTube, vai lá, se inscreve que as mensagens vão te alcançar. Olha o que diz Evangelho de Jesus, segundo escreveu o médico Lucas. Capítulo 5, é uma passagem muito sugestiva, é uma passagem tremenda, eu gosto por demais, né? E eu quero trazer para você algumas informações do Espírito, se você puder, né? Preste atenção, fique ligado agora, né? Não só no programa, mas na palavra que vai ser dita agora. Olha só o que diz o texto, capítulo 5, versículo 1, do Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas. A epígrafe diz assim, ó, a pesca maravilhosa. Os primeiros discípulos, mas a parte A diz, a pesca maravilhosa. Verso 1, e aconteceu que, apertando-o a multidão, para ouvir a palavra de Deus, que coisa tremenda, né? Para ouvir a palavra de Deus. Estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas, porque mandas, lançaremos a rede. Olha que glória, vamos continuar, né? Eu preciso continuar para você entender o desfecho. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes, que rompia-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E tendo visto isso, Simão Pedro prostrou-se aos seus pés e dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Por que isso aconteceu? Porque Pedro ficou impactado, Pedro ficou estarrecido. Aqui nós estamos falando da pesca maravilhosa, né? Quem nunca ouviu falar da pesca maravilhosa, deste episódio, deste evento maravilhoso e extraordinário, né? Cujo personagem principal é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na terra, né, em seu ministério muito curto, de 3 anos e meio, pelo menos, ele fez muitos milagres, muitos prodígios, muitas maravilhas. Ele levantou, né, o coxo, ele curou o cego, ele transformou a água em vinho, revelou o nome de Natanael, revelou o nome de Zaqueu, ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou o seu amigo Lázaro. Então foram milagres poderosos, né?
Um dia, um príncipe chamado Jairo diz assim: Senhor, vamos para minha casa, minha filha está terrivelmente enferma, né? Moribunda, desenganada. Aí Jesus disse: vamos lá. Alguém chega e diz assim: olha, não perturbe mais o mestre, a tua filha já morreu. Aí Jesus diz assim, ó, somente creia. E quando chegou lá, uma palavra mudou a história. Então, esses episódios, esses eventos, era normal acontecer no ministério de Jesus, porque eram muitos milagres, eram muitos prodígios. E aqui é mais um evento miraculoso, é mais um evento poderoso. E eu vou tentar aqui explicar um pouquinho para você por que é tão maravilhoso este evento. Ó, Jesus está palestrando, Jesus está no culto, na beira do lago Tiberíades, ou Genezaré, ou Mar da Galileia, e ele está pregando. E a multidão chegou, e a multidão está ali, não é? Concorrendo para ouvir a palavra. Oh, glória a Deus! Como é gostoso, gente, você poder ouvir a palavra, você poder se esforçar para ouvir a palavra, você querer ouvir a palavra. Principalmente quando é o Mestre Jesus que está palestrando. Hoje existe o pregador A, pregador B, pregador C, mas geralmente quando a pessoa está no nome do Senhor, é consagrado a Deus, quem vai falar por intermédio do pastor, do pregador, é o próprio Deus, é o próprio Jesus de Nazaré, né? Aí existe algumas responsabilidades do tal pregador para que o Senhor Deus venha concluir a sua vontade, a sua palavra e o seu pensamento. E o básico é viver o que prega e pregar o que vive, e ter fé naquilo que está pregando. E aí o Deus dos céus vai ter toda a liberdade para operar, né, para fazer. Agora, uma coisa é certa: como é que eu vou pregar milagre se eu não acredito em milagre? E é um dos requisitos mais fundamentais para o pregador do evangelho. Crer em milagre, né? E talvez até viver os milagres, porque daí ele vai passar a informação e a palavra com muita propriedade. E não vai ficar só no texto, ele vai passar alguns conhecimentos de causa. Então é muito importante o pregador, né? Aquele que faz menção da palavra, ter conhecimento de causa e viver essa fé genuína que move e que gera milagres poderosos. E aqui nesse culto é o próprio Cristo que está palestrando. E o povo aqui está concorrendo para ouvir a palavra. Gente, eu quero aqui abrir um parênteses só nesse versículo. E o povo concorria para ouvir a palavra. Só aqui já tem milagres poderosos, né? E eu acredito na palavra, eu prego a palavra, eu saliento a palavra, e até agora, nessa introdução, eu estou falando a respeito da palavra pregada, dos pregadores, né, que são dispenseiros de Deus, que tem que viver o que prega e pregar o que vive. Por quê? Porque só aqui, meu irmão, já é metade do culto. Por que não dizer? Tem pessoas que só por intermédio da palavra já são abençoadas, são impactadas. Porque quando Deus fala, Deus responde. Quando Deus fala, Deus alimenta. Quando Deus fala, Deus tira as dúvidas. Deus tira, né, o fermento dos fariseus, entre aspas, os fermentos dos espíritos enganadores que estão por aí, não é? Porque uma coisa que a palavra faz é arrebentar com a mentira, né? Principalmente no momento como hoje, que a mentira está sendo muito pregada, as pessoas estão vivendo mentira, e aí, a maioria das vezes, a mentira muito pregada passa a parecer com a verdade, mas não é a verdade. E aí, quando a verdade é pregada, um dos argumentos da verdade é desbancar a mentira, né? É esfarelar a mentira. E é por isso, gente, que nós, os pregadores do evangelho, pregador da palavra, inspirados por Deus, vinculados com Deus, nós temos que pregar a palavra, né? Nós temos que tanto viver a palavra como pregar a palavra, porque só o fato de você pregar a palavra vai ter uma diferença. Olha só, é um exemplo claro. Eu estou aqui pelas ondas televisivas do Canal 10 e a maioria das pessoas que vê, que assiste, que ouve, eu não conheço. Não sei o nome, não sei o endereço, onde mora, mas a palavra está sendo pregada. E por intermédio dessa palavra poderosa, as pessoas estão recebendo o impacto da glória. Setas estão sendo quebradas, né? Planos ordinários do inferno, do maligno estão sendo desfeitos pelo poder da palavra, porque eu estou aqui na palavra de um Deus todo-poderoso que não volta vazia. Quando eu falo da palavra de Deus, também eu preciso lembrar que Isaías 55:11 diz assim, ó: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então quer dizer que a palavra de Deus não volta vazia, não cai por terra, prospera naquilo que Deus enviou, para aquilo que Deus enviou. E eu vou dizer um negócio,
A palavra de Deus também é projeto de Deus, também é plano de Deus. E, como diz Jeremias 1,12, o próprio Deus vela para cumprir a sua palavra. O próprio Deus vela para cumprir o seu plano. O próprio Deus vela para cumprir, não é, o seu projeto. E como diz o texto também, ele está velando e a palavra não cai por terra, não volta vazia. E aí, Números 23:19 diz assim: porventura é Deus homem para que minta? Ou filho do homem para que se arrependa? Diria Deus e não faria, falaria e não confirmaria? Se Deus falou, está falado. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus falou, está falado. Então, por isso que é importante a gente querer a palavra, desejar a palavra, reservar um tempo para ouvir a palavra, porque só a palavra pregada já faz, né, um estrago na seara do inferno, na mentira, né, nos planos contrários, naqueles que tentam interromper, impedir o plano de Deus. E aí a palavra vem, né, para edificar, para solidificar, para proteger, para guardar e também para velar naquilo que Deus enviou, porque a própria palavra se confirma, porque a própria palavra, né, ela vai complementando aquilo que Deus falou um dia. Se Deus fala um negócio lá em Londrina, em Maringá vai ser a mesma coisa. Se Ele falou em Maringá, lá em Curitiba vai ser a mesma coisa. Por quê? Porque a palavra vai se confirmando baseado naquilo que saiu da boca de Deus. E não volta vazia. E é como eu disse, aquilo que Deus falou não cai por terra. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. E só a palavra já é motivo para a gente querer ir para o culto, ouvir a palavra, comungar com a palavra. Porque, como eu disse, quando a palavra é pregada, muita coisa vai acontecer. Mas aqui nesse episódio, o povo está concorrendo pela palavra. Mas algo além, através da palavra, vai acontecer. Que são os sinais miraculosos e poderosos, por intermédio do quê? Da palavra pregada, da profecia. E aqui, o Senhor Jesus, quando ele está palestrando, é multidão, é grande multidão, perto de 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas, né? Uma grande multidão perto de 5.000 pessoas. Uma multidão vai de 2.000 pessoas e até um pouco menos, mas é muita gente concorrendo para ouvir a palavra. E ele precisava de um lugar específico, de um lugar para pregar, de um lugar para trazer, né, os mistérios de Deus para a terra, pela palavra, por intermédio de uma unção poderosa. E agora, aonde ele vai? 2 barquinhos na beira, né, da praia. 2 barquinhos de pescadores. E os pescadores passaram a noite inteira pescando, nada pegou. E eles estão lavando as redes. E os barquinhos estão ali na frente. E os barquinhos estão ali na beira da praia. E aí Jesus entra em um barco, que é o de Simão, e do barco, assentado, começa a pregar. Começa a palestrar, começa a entregar o recado de Deus, né? Não sei qual era o sermão naquela manhã, porque eles passaram a noite inteira pescando, então a gente entende que era de manhã. Não sei qual era o sermão na beira da praia, não sei qual era o sermão daquele culto, mas tem tudo a ver com prosperidade, porque o texto aqui, o cabeçalho, fala de pesca maravilhosa. Então, se eu fosse colocar um tema aqui para essa mensagem, eu ia colocar o tema: a recíproca de Deus é verdadeira. Eu ia colocar um tema assim, né? A recíproca de Deus é verdadeira. Agora, para Deus, né, reagir, nós temos que fazer algo, nós temos que agir. Primeiro passo desse povo aqui era concorrer para ouvir a palavra, era estar no culto para ouvir a palavra. E aí, por intermédio da palavra, coisas extraordinárias começaram a acontecer. E também, para que o culto pudesse acontecer, Jesus usa um barquinho. Jesus precisa de um barquinho. Jesus precisa de um lugar para poder pregar, para poder ministrar o seu sermão. E qual é o lugar que ele encontra? O barco de Simão. E aí, por isso que eu disse, a recíproca de Deus é verdadeira. Porque deixa eu dizer um negócio aqui, gente. O culto, o sagrado, é fundamental. Porque o culto abençoa pessoas. O culto, por intermédio da palavra, levanta o caído, restaura o quebrado, multiplica, né, o que não tem. Às vezes você não vai receber assim, ó, uma profecia, vai porque vai acontecer. Talvez vai, porque Deus pode fazer isso. Mas às vezes Deus só está respondendo uma indagação, uma questão. Deus só está tirando uma dúvida. E por intermédio disso, algo já vai acontecer no âmbito espiritual. Então é fundamental o culto, é fundamental a palavra. E por intermédio da palavra muita coisa acontece. Então olha só, aqueles que se desdobram, aqueles que se doam para poder fazer o culto, né, independente dele.
Não estou colocando aqui nem cargo nem posição, independente dele. Aquele que se empenha para ir para o culto, para fazer o culto, sacrifica para o culto, ele doa para o culto, pode ter certeza que esse tipo de gente vai conquistar um lugar especial e uma porção dobrada. E é o que aconteceu na vida de Simão. Aqui Jesus precisa de fazer o culto. Aqui Jesus precisa de pregar. Aqui as pessoas precisam receber a palavra. Agora, tem um texto que diz assim, ó, como pregarão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não tiver manutenção ou ajuda? E é basicamente isso. E eu vou dizer, existem operários para essa palavra acontecer. Existem operários para o culto acontecer. Existem pessoas, né, que disponibilizam algo para o culto acontecer. Existem pessoas que sacrificam para o culto acontecer. E aqui eu não estou colocando nem cargo, nem posição e nem situação. Todo aquele que se move para o culto, vou abrir um parênteses, até o teu glória a Deus do culto tem uma recompensa. Quando você ouve a palavra e concorda, tem uma recompensa. Quando você apoia a palavra pregada, tem uma recompensa. O fato de você colocar no teu coração, na tua casa, eu vou para o culto, já começa o âmbito espiritual trabalhar a teu favor. Quando você vem pelo caminho na fé, Deus vai tirando as tranqueiras do meio do caminho. Por quê? Porque é desejo de Deus, é fundamental o culto e coisas extraordinárias podem acontecer. E aí no culto a gente vai aprender o que fazer, vai aprender a fazer o necessário, aquilo que é necessário para o culto acontecer. E foi o que aconteceu aqui nessa manhã, né? Jesus precisava pregar, de um lugar para pregar, e qual é o lugar que ele encontra? Na beira da praia, o barco de Pedro. E Pedro passa a noite inteira pescando. Aí eu já quero abrir outro parênteses aqui. Gente, presta atenção. Pedro passou a noite inteira pescando. Pedro pescador. Pedro conhecia o que estava fazendo. Pedro não era pescador, né? Esporádico, que vai uma vez ou outra, ou que acompanha alguém pescar. Pedro era pescador. Sabia onde dava peixe, sabia onde tinha, não é, as iscas preparadas, os lugares preparados, as cevas preparadas, onde dava o peixe, aonde ele podia lançar a rede. Mas naquela noite, ele passou a noite inteira com seus companheiros, não pegou nada. E ele foi na loca A, não pegou nada. E ele foi ali no lugar B, não pegou nada. E ele foi onde tinha ceva tal, a melhor ceva, não pegou nada. Ele passou a noite inteira sem pegar nada. E ele era perito. Né? E ele era destro na pescaria. Estou usando um exemplo para você entender. Ele sabia o que estava fazendo. Mas naquela noite, ele não pegou nada. E graças a Deus, logo de manhã, o culto na beira da praia. Graças a Deus, logo de manhã, o palestrante é Jesus de Nazaré. Graças a Deus, logo de manhã, né? Ele podia estar depressivo, angustiado, né, triste, porque não pegou nada, chorando as mazelas. Mas ele resolveu emprestar o seu barco para Jesus. Ele resolveu, né, apoiar o culto. Ele resolveu sacrificar em prol da palavra. E aí Jesus prega. É uma bênção. As pessoas ouvem, não é, a palavra. E aí eu quero destacar que mesmo que tenha acontecido outros milagres no momento do culto, a Bíblia só destaca a pesca maravilhosa, nesse texto do capítulo 5. Pode sim ter acontecido outros milagres. Por intermédio da palavra, as pessoas podem ter recebido outros milagres, porque recebe, é o poder da palavra. Mas agora vai acontecer algo específico. A recíproca de Deus é verdadeira. Como diz o versículo 6 do capítulo 11 de Hebreus, Deus é galardoador, Deus recompensa aquele que se aproxima, aquele que busca. Só de você se aproximar de Deus, buscar a Deus, já tem recompensa. Então é um fato isso, a recíproca de Deus é verdadeira. E aí agora, terminou o culto, terminou a palavra, quer dizer, terminou o culto entre aspas, terminou a palavra, Jesus encerrou o sermão. Jesus chega para Pedro e fala assim, ó, vai a alto mar e lança a tua rede. Ele falou só uma vez, vai em alto mar para Pedro e lança a tua rede. Pedro tinha doado o barco, Pedro estava cooperando com o culto, Pedro estava fazendo de tudo para o culto acontecer. Agora a recíproca de Deus é verdadeira. Vai em alto mar e lança a rede. Aí Pedro vai dar uma choramingada, vai dizer assim, Senhor, eu passei a noite inteira pescando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, não peguei nada. Estou lavando as redes. Mas, sobre a tua palavra, ó que mistério, lançarei a minha rede. E Pedro foi.
Quando Pedro lançou a rede, foram tantos os peixes, mas foram tantos os peixes que quase a rede rompia. E ele teve que chamar outro barco. E quase os barcos iam a pique, porque foram muitos os peixes. Resumindo, quando você se dispõe, quando você se habilita, quando você se prepara, quando você sacrifica em prol do culto, vem para o culto, ouve a palavra, pode ter certeza que as coisas vão acontecer para a glória de Deus. Vale a pena? O que é que não está dando certo na tua vida? É só você parar para cultuar e para ouvir a palavra, porque eu tenho certeza que alguma coisa vai acontecer. Você acredita nisso? Pegue agora o teu copo com água em nome do Senhor e vamos estar orando em nome de Jesus. Deus, eu te dou graça pelo privilégio, pela tua bondade, pela palavra, pelo telespectador, e que por intermédio dessa palavra o Senhor possa alcançar, dar o livramento, suprir, abençoar, e que ele possa vir para o culto, para que o Senhor possa resumir a obra e fazer grandes milagres, porque a recíproca do Senhor é verdadeira. Eu oro e eu abençoo. E se você crê, beba o teu copo com água agora em nome de Jesus. Você ouviu? Você tomou posse? A recíproca de Deus é verdadeira. Daqui a pouco, 7h30 da noite, grande quarto da Vitória, Avenida Mauá, número 1008, a 100 metros da rodoviária, Catedral do Avivamento, Igreja Batista Renovada. Eu te espero lá e Deus também. A sua pesca será maravilhosa.